pode começar a falar, Flávia, então essa sua parte aí, porque eu vejo muitas pessoas falarem assim para mim, né? Ah, mas o recrutador chama para entrevista, a gente se esforça, vai e chega lá e não passa. E a percepção de que eu tenho, às vezes, é que assim, que parece que o gestor tá lá sem fazer nada e fala, ah, eu vou tirar o dia hoje para fazer a entrevista. E eu sempre digo que o entrevistador, quando ele marca, né, e quando eu marcava, às vezes eu tirava a agenda do dia inteiro, dependendo da quantidade de pessoas que eu precisava contratar. E para mim era uma frustração gigante chegar no final do dia e falar, nossa, eu não contratei 3, que às vezes era a minha necessidade. Porque eu sei que Uhum. amanhã eu vou ter que fechar minha agenda de novo e vou começar tudo novamente, né? Então eu digo que quando o avaliador ele chama, ele sim quer contratar, porque para ele é muito bom ele contratar de imediato, ele ganha velocidade nas outras demandas que ele tem para fazer, né? Como é que é essa visão aí, percepção sua do seu dia a dia? Olha, totalmente ao contrário. Quem participou de uma entrevista que o gestor ou o profissional de RH não precisava, me fala, porque realmente, pelo menos as experiências que eu tive foram, muito, assim, a gente precisa muito do profissional, muito mesmo. Então, por exemplo, se é uma demanda grande, que é o que a gente está vivenciando ultimamente, nós chamamos para entrevista de dinâmica de grupo, tá? Então a gente chama várias pessoas e as pessoas vão junto e o gestor vai estar sempre junto. Quem requisitou a vaga vai estar junto da sala, né? Da dinâmica de grupo. Por que a dinâmica? Porque dentro da dinâmica, com várias pessoas, a gente vai poder analisar as competências, como se comunica, qual que é a comunicação assertiva, como que fala, né? Como que a pessoa está se comportando. Então, e o gestor, o requisitante da vaga vai estar junto. O candidato, por sua vez, por ter já se preparado na entrevista, e quando eu falo se preparado, é para fazer um teste em casa mesmo, é para pegar o marido, estar em frente ao espelho, o irmão, o pai, e fazer um teste para ver se não gagueja muito, para ver se não esquece de informações, né? Então, é bom você se preparar antes para quando você chegar ali na hora, né, você simplesmente já fazer a sua entrevista, a sua apresentação de forma bem assertiva, tá? Então, quando a gente chama em grande número, é porque realmente a gente está com uma demanda grande, a gente precisa fechar várias vagas ao mesmo tempo, tá? Quando não está com muita vaga e a gente precisa realmente um específico, um profissional específico, e dá para a gente ter um pouco mais de tempo, nós fazemos realmente a entrevista individual, tá? E nessa entrevista individual é como que eu falei também, você precisa ter se preparado antes, né, para você ter uma comunicação bem assertiva. É uma coisa rápida, pelo menos as minhas entrevistas são no máximo 40 minutos, porque como mesmo você disse, Débora, não dá para uma pessoa que tem experiência ficar falando da sua experiência de 17, 15 anos, não tem como. E quem não tem experiência não ter, né, uma coisa, não ser uma coisa rápida, porque mesmo sem ele ter experiência no mercado, ele tem todo o know-how que ele teve na vida acadêmica, que também é bom ele estar apresentando para a gente, entendeu? Uhum. Uma coisa que eu falo muito dessa questão do tempo, Flávia, às vezes meus alunos entram em choque, né? Que eu fiz isso até na live. Falo, olha, faz uma apresentação pessoal em 2 minutos. Porque a pessoa ela precisa saber os resultados dela. Ela já tem que saber. Eu digo que a entrevista não é um lugar para você improvisar. A entrevista você já tem que saber o que você vai falar. Já Você já tem que tem ir que ter, preparado, né? Você tem que ter exatamente. cases, você já tem que ter algumas coisas ali estratégicas. E passar de 2 minutos não tem necessidade, porque eu tenho várias outras coisas para ser abordada. Então, se eu não conseguir me apresentar em 2 minutos com os meus resultados, com as minhas estratégias, dificilmente eu vou ser contratado. Porque é isso, o avaliador ele está ali, né? E a Flávia, cargo de gestão, o que que acontece? A gente, quando está fazendo o processo de entrevista, e ela pode falar por ela, às vezes o diretor está te ligando, às vezes você está com uma intercorrência lá na sua unidade, a escala está desfalcada, então você está lá na entrevista, mas você tem 300 tarefas, 300 situações que estão acontecendo ali ao seu lado e que você precisa gerenciar. Então você não tem meia hora para ficar sentado esperando, Não. né, detalhadamente a vírgula por vírgula da vida da pessoa. E às vezes, não sei se você já passou por isso, Flávia, às vezes, quando a gente fala, fala um pouquinho a seu respeito, às vezes a pessoa acha que, então é meu amigo, deixa eu contar o problema que eu tô com o marido, com o pai, passando Várias, dificuldade várias. financeira. Fala um pouquinho aí, como é que é essa questão? Você já passou por isso? Como é que a gente sai? Como é que você tira, né, essa visão do candidato que quando você perguntar, tá tudo bem? Não é necessariamente que eu quero saber como é que estão os problemas dele em casa, né? Como é que é isso? É difícil para a gente cortar, né? Porque você sabe, eu respeito muito candidato, eu tenho muitos anos de experiência,
Então, eu gosto que a pessoa fique à vontade, né? E respeito muito o tempo dele. Ele saiu de casa, se preparou, foi para a empresa, gastou dinheiro de condução e tudo mais. Então, eu tento deixar à vontade, mas a pessoa tem que saber que ela está numa entrevista, ali é um ambiente corporativo, né? Então, você não pode, e eu não sou sua amiga, né? Eu estou te conhecendo agora. Então, a pessoa tem que ter realmente uma postura profissional, uma postura corporativa, né? Estar calma. Eu sei que é difícil, mas você tem que, como você fez uma preparação antes, você vai estar um pouco mais, né? Um pouco mais calmo. Então, quando acontece esse tipo de situação, eu tento cortar um pouco, né? Fico um pouco mais sucinto, mas deixo a pessoa um pouco mais à vontade. E tem gente que realmente não consegue ver realmente que é uma entrevista e acaba prolongando um pouco mais. Eu já tive essas experiências, é ruim realmente, mas assim, eu acredito que as pessoas precisam realmente, a gente está passando por um momento tão difícil, né, de pandemia e tudo mais, e você conversar com o candidato, às vezes as pessoas precisam ser ouvidas, né? Eu sou muito gente, então se a pessoa parar na minha frente e começar a falar, eu vou junto, né? Mas realmente o candidato, falando mais da parte profissional, o candidato ele tem que vir preparado, se apresentar pelo menos em 2 minutos e não confundir as coisas, né? Realmente você tem que ter uma postura ali, né, para estar respondendo exatamente o que o recrutador está te perguntando e você está passando realmente informações corretas dentro do tempo, né, de uma entrevista, para você não atrapalhar muito o dia a dia.